Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, novamente com ele, o novo GWM Tank 300 2026, para trazer aqui para vocês um vídeo com diversos testes, né? A gente vai rodar com o veículo em cidade, em estrada, passar impressões ao dirigir. Também vou passar para vocês aqui consumo em cidade, consumo em estrada, autonomia elétrica, teste de 0 a 100 com a bateria carregada e com a bateria descarregada. Vai ter muita coisa nesse teste para você conferir. Teste de assistentes de segurança também. E vamos tentar colocar ele um pouquinho num off-road. Não tão pesado, um off-road leve, só para a gente ver como que é. Depois eu vou trazer um outro conteúdo para vocês, rodando realmente com ele em um evento off-road. Beleza, pessoal? Então se você curtir o meu conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta. Bom pessoal, e antes de começar esse vídeo, gostaria de dizer para vocês que aqui no canal a gente tem outros vídeos do GWM Tank 300 também. A gente tem vídeo de avaliação em detalhes, onde você consegue conhecer tudo desse veículo nos mínimos detalhes, e também vídeo de sistema de iluminação noturno, onde você consegue conferir o funcionamento do farol dele em cidade, em estrada, funcionamento de farol alto automático, iluminação ambiente e muito mais, tá? Eu vou disponibilizar esses vídeos para vocês no card ao final. Bom, e também dizer para vocês, né, preço desse veículo ele é oferecido a partir de R$ 339 mil na data da gravação desse vídeo aqui. E para você que está procurando o seu GWM 0 km, seja um Tank 300 ou qualquer outro GWM, a nossa recomendação é o pessoal da GWM Caminho. Esse vídeo está sendo possível graças a eles também, tá? Se você tiver interesse em adquirir o seu, entre em contato com eles, tem o link de contato na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores. Eles possuem lojas em Marília, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, beleza, pessoal? E com certeza lá você vai encontrar as melhores condições em veículos GWM. Pensou GWM? Pensou GWM Caminho. Bom, então vamos lá começar esse teste aqui. Tem essa câmera aqui na minha frente, tem essa outra câmera na minha cabeça, né? Pé no freio aqui, apertou o botão Start, ó, ele já até joga o banco aqui para frente. Ele conta com o Easy Entry, né, o acesso conforto. E aqui a gente tem também, quando destrava o veículo, ele recolhe o banco, né, para você ter uma saída mais facilitada também. Isso é muito legal, tá? Então, vamos lá, pé no freio aqui. Dei partida no veículo. Esse veículo é um veículo híbrido plug-in, né? Temos 394 cavalos de potência, motorização 2.0 turbo mais um motor elétrico. E tem muita coisa que vai te surpreender nesse carro, pois, por exemplo, ele é 4x4, conta com um sistema chamado Hi4T, onde, diferentemente de outros híbridos 4x4, onde ele tem um motor elétrico traseiro, motor elétrico dianteiro e também um motor a combustão, aqui a gente não tem motor elétrico traseiro. E como ele é 4x4, sendo que não tem motor elétrico traseiro, o motor elétrico está na dianteira e o motor a combustão também está na dianteira. Aí que está a mágica desse carro, que torna ele bem prazeroso de se guiar. Talvez o híbrido que eu mais gostei de guiar até hoje. Ele manda a força do motor elétrico e também do motor a combustão para a transmissão, uma transmissão de 9 velocidades do tipo conversor de torque, tá? E a gente tem a caixa de transferência ali na dianteira para gerar força nas rodas dianteiras, e para mandar lá para a traseira ele usa um eixo cardan, tá? Então é como se você estivesse guiando um carro puramente a combustão, né? Ou para você que gosta de veículos diesel, como se você estivesse guiando um carro diesel também. É muito legal o sistema desse carro e vale a pena você fazer um test drive para conferir também, tá? Bom, então aqui a gente consegue selecionar a marcha dele, né? Coloquei em drive, baixei freio de estacionamento eletrônico, tem função hold, tá? Então, quando o hold está ativo, você pode tirar o pé do freio que o veículo não vai para frente. Ó, uma curiosidade durante os testes, eu não sei se agora ele vai fazer isso ou não, é que eu percebi que muitas vezes quando eu atinjo 60 por hora e estou com os vidros abertos, ele fecha o vidro automaticamente. Vamos ver se agora ele vai fazer, porque não é sempre que ele faz, tá? Achei isso interessante, então vamos ver, ó. Olha lá, olha os vidros subindo. Então acho que ele deve identificar aqui que você está com o ar-condicionado ligado, né? E como tentando muito vento, ele já sobe o vidro, ele entende que você provavelmente tem esquecido aí o vidro aberto. Olha cada cachorro lindo ali na frente, ó. 2 Goldens, não vai dar tempo de mostrar pra vocês. Olha lá. Esse cachorro é lindo.
Eu tenho um também, gosto bastante. Bom, voltando à questão de vidros, esse veículo aqui na dianteira, ele possui vidros de camada dupla. Então a gente tem 2 vidros e entre os vidros tem uma película também que reduz o ruído interno, tá? Então é bem legal isso aí, reduz bastante. Ainda não é um veículo tão silencioso assim, até por conta do estilo do veículo, a aerodinâmica dele, né? Talvez não teria como deixar ele totalmente silencioso, mas com certeza os vidros aqui de camada dupla fazem toda a diferença, tá? E falar para vocês, eu estou passando uma semana com esse carro, testando, né? Enquanto a galera tá curtindo o carnaval, eu tô trabalhando, produzindo esses conteúdos para vocês. Então, se você puder fortalecer também com o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, nos ajuda demais, né? E se você curtir o conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações também para ser notificado dos próximos vídeos. A gente tem vídeo aqui quase que diariamente, beleza, pessoal? Às vezes diariamente e às vezes não dá tempo de fazer diariamente, né? Até porque eu que cuido de tudo, então é bem corrido, né? Mas vamos lá. E aí a gente agora vai acessar a estrada. Como eu disse para vocês, estou testando esse veículo durante o carnaval, estou passando uma semana com ele e é um carro que eu gostei bastante. Eu gostei muito, minha esposa gostou muito desse carro também. Então eu vou falar para vocês, é capaz de eu ter que acabar comprando um para ela, viu? Tô vendo. Eu não sou tão fã, para ser sincero, de picapes, de veículos SUVs, tá? Mas desse aqui eu gostei. Gostei porque é o melhor tipo de veículo para você usar no nosso asfalto, né? Asfalto lunar brasileiro é triste e tem muita força. Veículo bem potente, bem tecnológico, chama muita atenção por onde passa. Já coloquei em estrada de terra, né? Vai ter um evento depois que a gente vai conseguir testar ele melhor em estrada de terra, mas eu fui fazer o percurso com o pessoal para poder conhecer já e é legal. É legal utilizar esse carro aqui no fora de estrada também, tá? Bom, já aqui em pista, a gente tá andando aqui em modo híbrido, tá? Você tem a opção de rodar em modo 100% elétrico com esse veículo também. Depois eu passo para vocês questão de consumo, já fiz os testes de consumo, também passo para vocês a autonomia 100% elétrica desse carro, mas ele tem uma boa autonomia elétrica também, me surpreendeu bastante, tá? A bateria desse veículo é de 37,1 kWh. Bom, em estrada, né? Impressões que eu posso passar para vocês. É um veículo bem confortável, tá? Ele vem com pneus de uso misto, né? Talvez se viesse com pneus convencionais, né, fosse até mais confortável, mas com uma ideia que você utilize também no fora de estrada esse carro, está certo ele vir com os pneus de uso misto. Mas mesmo assim é bem confortável para rodar com esse carro aqui, tanto em rodovia de asfalto, cidade, e também em estrada de terra, tá? Bom, outras coisas que eu tenho para dizer para vocês, né? Além do conforto, você tem muita tecnologia embarcada aqui, seja nos assistentes de segurança, né? Esse veículo tem tanto assistente que, se eu for nomear para vocês todos aqui, só lembrando os que vem na minha cabeça, vai ficar faltando, tá? Vai ficar faltando porque tem muito. Mas vou passar para vocês aqui os principais e vamos testar os principais, tá? A gente tem aqui piloto automático adaptativo, tá? Com função stop and go, ele vai até 0. E vocês podem observar, né, que eu armei ele, o carro já me alerta. Isso particularmente eu não gostei, acho que não precisava alertar dessa maneira, eu poderia fazer de outras maneiras, tá? Mas ele te alerta até quando você ativa e também quando você desativa ele, tá? Para ativar, ele tem uma chavinha aqui atrás do volante, você dá 2 toques, ele aciona o controle inteligente, tá? E o que o controle inteligente faz? Ele centraliza o veículo na faixa para mim e ativa o piloto automático adaptativo. Então, ó, se eu soltar a mão do volante, ó, vocês vão observar que ele fica centralizado nas faixas, tá? Ele não permite você sentar no banco de trás, por exemplo, ou esquecer que o carro está aqui dirigindo sozinho e não se preocupar, né? Ó, passa um tempo, ó, se eu não coloco a mão no volante, ele dá alerta para mim, passa um tempo
ele desarma, tá? Ele é diferente do Haval H9, que eu já testei, né? No Haval H9 ele tinha um assistente de segurança extra, né? Que quando você não colocava a mão no volante, ele ligava o pisca-alerta e parava o veículo até zero. Nesse aqui não tem, tá? Nesse aqui é diferente. O do Haval H9 acaba sendo mais interessante do que o desse aqui, tá? Para restabelecer a velocidade, puxa a chave aqui até ele armar. Armou novamente, piloto automático adaptativo aqui com o controle inteligente, tá? Então, ó, para subir a velocidade ele sobe de 5 em 5, você dá um toquinho para cima, ele vai subindo para você aqui também. E é tudo exibido com muita clareza aqui no painel digital. Central multimídia aqui tem muita função também, tá? Aqui você às vezes até se perde um pouco de tanta função que tem. Se você assistir meu vídeo de avaliação em detalhes, você vai ver o tanto de coisa que tem nessa central multimídia, tá? A gente já tá quase chegando na curva ali, vou mostrar para vocês que ele faz a curva sozinho também com esse controle inteligente, ó. Piloto automático adaptativo funcionando, verificou o veículo à frente ali, já reduziu a velocidade, tá? Então, ó, fazendo a curva sozinha para mim aqui, ó. E além da centralização em faixas, esse veículo também tem um assistente de permanência em faixa. Então quando você está saindo da faixa, ele te puxa de volta também, tá? Temos alerta de tráfego cruzado traseiro, que monitora quando você está, por exemplo, saindo de uma vaga. Ele monitora o fluxo de veículos e pode frear para você também, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Frenagem de emergência, que eu não sei se já citei ou não. Temos alerta de ponto cego, funciona perfeitamente. Alerta de abertura de portas, para quando você vai descer do carro, ele fica monitorando aqui também, né, e te dá um alerta para você não abrir a porta quando está vindo um veículo, né? Então tem muita coisa, muita tecnologia embarcada. Farol automático, leitura de placas, você tem aqui assistente de desvio inteligente. Exemplo, se eu estiver passando próximo de um caminhão, muito próximo, né, nessa faixa, ele pode puxar o veículo um pouco para cá, para passar um pouco mais distante do veículo. Então tem muito assistente de segurança. E falando em segurança também, são 6 airbags, tá? 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina. E de acordo com a GWM, esses airbags ficam ativos por até 6 segundos em caso de impacto, tá? Então ele fica inflado por até 6 segundos, o que é muito bom em caso de capotamento, né? Espero que você nunca passe por essa situação. Eu, graças a Deus, nunca passei. Mas se passar, é bom que a gente tenha o máximo de segurança embarcada, tá? Então, ó, pisei no freio. O controle de velocidade inteligente foi desativado. Desarmou o controle de cruzeiro inteligente, né? Piloto automático inteligente dele. Bom, agora vamos falar de questão de aceleração, tá? A gente tem aqui diversos modos de condução. O veículo tem modo 4x2, 4x4, 4x4 reduzido e vários modos também, modo neve, modo areia barra terra. Tem o modo Expert, que seria um modo de rally off-road desse carro aqui, que é muito legal, né? Ele basicamente te entrega o carro quase que sem controle nenhum para você controlar e fica bem forte também. Mas aqui nesse vídeo a gente vai focar mais em falar do modo 4x2. A tração é traseira, tá? Quando você está em 4x2 e quando você está nos outros modos, né, 4x4, obviamente tração nas 4 rodas, você consegue bloquear diferencial dianteiro, diferencial traseiro, bloquear o centro dele também. Então tem diversas questões de off-road, mas na estrada basicamente você vai utilizar esse modo que eu estou agora, que é o 4x2, tá? E aí, ó, a gente tá aqui, que o certo seria testar ali numa reta, né, não numa descida. Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Eu vou pegar na subida para vocês terem uma noção de como esse carro ganha velocidade rápido, tá? Então, ó, vou colocar 80 aqui nessa subida. Eu acho que na subida é legal, né? Porque você consegue conferir a força do veículo. Ele é tão forte que eu acho que sobe parede, viu? Com o tanto de torque que ele tem. Então, ó, 70 por hora, pé fundo. Ó, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
E uma coisa interessante, tá? Quando você tira o pé do veículo, ele acelera por cerca de meio segundo a mais ainda, né? Mais ou menos isso, não dá para cronometrar exatamente, mas ele permanece acelerando por cerca desses meio segundo a mais. Não é uma sensação tão legal, tá? Mas pelo menos se você precisar acionar o freio, ele tem uma frenagem muito boa, os freios são muito bons, tá? Mas essa característica dele manter acelerado ali por 0,5 segundos, mais ou menos, é um pouco incômodo, tá? Bom, vamos colocar aqui agora, eu vou acionar o modo Expert dele, ó. Então ele acionou aqui o modo Expert e aqui ele entrega, é o modo Expert Off-Road, tá? Aqui ele desliga todos os controles de segurança, até mesmo o pedal fica mais sensível. Então pisei, ó, 100, 120, 130, 140, 150 e ele vai com força, chega ali até os seus 180 por hora com muita força. Para um carro que tem cerca de 2.600 quilos, um pouquinho mais que isso, é surpreendente. A gente também tem aqui questão de marchas, né? São 9 marchas no total, e uma característica interessante é que, ó, você dá o comando, ele responde praticamente na hora, é bem rápido o câmbio dele, tá? Tem um delayzinho, mas bem pouca coisa. Uma coisa interessante é que se você não troca a marcha dele, ele simplesmente não avança a marcha, tá? Então ele fica ali segurando o veículo, ele não tem aquela questão de passar a marcha mesmo que você não passe, ele não avança a marcha. Achei interessante também. Eu vou mostrar pra vocês ali, fazendo o retorno, antes que eu chegue ali no pedágio, pra vocês verem como é também essa questão da marcha, tá? Para entrar em modo manual, você dá um toque aqui para trás e aí ele entra no modo manual. Para redução de marcha ele reduz, tá? Sozinho ele reduz a marcha, ele só não avança a marcha. Então vamos lá, eu vou até, acho que vou sair em segundo aqui só para vocês verem. Ó, então, ó, vou colocar em segunda mesmo. Então pisei tudo, ó. Viu? Ele não avança a marcha. Só se eu der o comando mesmo para ele avançar a marcha, tá? E olha isso. Você entra na pista com tudo. E essa questão dele ter as marchas é muito legal, porque traz esse prazer de dirigir que muitas vezes você não encontra em um 100% elétrico ou em um híbrido, né? Para quem gosta de pilotar, gosta de sentir a troca de marcha, né? E aqui você tem isso, e isso é muito legal. Bom, com relação a ruídos, ó, andando a 120 por hora, esse veículo fica ali em aproximadamente 2.000 RPM, então ruído de motor você quase não tem andando em velocidade de cruzeiro. Como eu disse para vocês, por conta da aerodinâmica do veículo, você tem um pouco de ruído de vento, mas você consegue compensar aqui também ouvindo um som um pouquinho mais alto, obviamente, né? Pela característica do veículo, acho que seria um pouco difícil isolar totalmente barulho de vento dele também, até por conta da aerodinâmica, tá? Bom, deixa eu voltar aqui pro modo automático, deixa ele fazer tudo pra gente mesmo. E pessoal, ó, em curvas também, ó, é um veículo alto, pneus de uso misto, fazendo a curva aqui, ó, 140 por hora, tranquilo, faz tranquilamente. Faz o test drive e me diz o que você acha desse carro aqui. Esse aqui conseguiu tirar sorriso do meu rosto e também fez a minha esposa gostar, hein? Também é difícil. Agora a gente vai entrar ali na rotatória. Vou dar uma acelerada na rotatória. Eu vou ligar aqui os controles de segurança. Ele, para sair do modo Expert, tem que estar abaixo de 75 por hora, né? E por que eu vou ligar esses controles aqui? Porque quando os controles estão desligados, se você der pé fundo na curva, pode ser que ele rode. É tração traseira, 394 cavalos, tração traseira. Então, para não ter esse risco, né, a gente vai entrar aqui na curva e dar uma pisadinha aqui. Vamos ver, ó, fazendo a 50 por hora a curva. Olha que legal. Para um carro dessa altura que ele tem, o peso que ele tem, e com os pneus de uso misto,
Se comporta bem, hein? Bom, então vamos lá, vamos fazer agora a saída dele, aquele teste de ingresso em pista. Esse veículo, se você coloca ele no modo Expert, ele tem aqui a opção de você utilizar um controle de largada, tá? Mas, vou te mostrar aqui o que vai acontecer. Ele é tão forte que quando você aciona aqui, ele começa a cantar pneu. E a tração traseira, então ele joga um pouco a traseira. Mas só para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele chega a jogar a traseira. Absurdo, né? Mas vamos lá, vamos só dar uma carregadinha leve aqui para ele não fazer isso aí. Então vamos lá. Olha lá. Ó a força. É muito rápido. Meu Deus do céu. 0 a 100 declarado da montadora, 6,8 segundos. Para um carro de mais de 2.600 quilos. Top, né? Bom, pessoal, então em estrada, veículo bem confortável, bem bacana, nada a se reclamar. No final do vídeo deixo para vocês o teste de 0 a 100 com a bateria carregada e com a bateria descarregada também, para vocês verem se dá diferença. Eu particularmente não senti diferença, para mim a força ficou a mesma, tá? Mas a gente consegue contar no frame a frame e ver se dá alguma diferença no uso, tá? Eu também tenho que falar com vocês aqui com relação a consumo, até deixei anotado aqui. Consumo em cidade, tá? A gente tem duas situações de consumo. Situação A, onde eu estou com a bateria descarregada e o veículo fica tentando carregar a bateria. E a situação B, onde a bateria está carregada e eu utilizo tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico para rodar o carro, né? Então ele vai utilizando as duas situações ali, tá? Nessa situação, sem bateria, 7,2 km por litro, né? Tentando carregar na cidade, tentando carregar o veículo, 7,2 km por litro na cidade e 9 na estrada. Consumo não tão legal assim, né? Já com a bateria carregada e utilizando os dois motores, aí o consumo é brutal. Consumo de 36,5 km por litro na cidade e 27,2 na estrada. Então aí nessa situação aí tem nem o que falar, né? O consumo é realmente absurdo. Então qual que é a minha recomendação? Se você tem onde carregar o veículo, seja em casa por meio de wallbox ou até mesmo na rua por meio de um carregador de carga rápida, né? Onde você carrega o veículo em menos de 1 hora. Eu acho que deve dar uns... Eu não cheguei a zerar ele para testar, mas deve dar uns 45 minutos, 1 hora para ele dar uma carga completa. Se você tiver onde carregar, é um excelente produto. Você fica carregando ele e não gasta praticamente nada de combustível. Agora, se você não tiver onde carregar, aí talvez não seja uma boa opção para você, pois aí o consumo vai ser triste, né? 7,2, como eu falei para vocês, a 9 km por litro na estrada, né? 7,2 na cidade, 9,2 na estrada. E novamente, se tiver onde carregar, tá andando com bateria carregada, 36,5 na cidade e 27,2 na estrada, né? Aí sim. O que vocês acharam desses consumos, né? Eu fui gravando aí, rodei bastante com o carro para poder pegar esses consumos, né? Então já, como eu disse para vocês, estou ficando uma semana com esse carro aqui, então já deu para testar bastante coisa também, tá? Ah, uma informação que eu esqueci de dar, né? Com relação também à autonomia elétrica, né? A gente tem uma autonomia elétrica aqui muito boa, bateria de 37,1 kWh, você pode carregar ela em 6,6 kWh em carga lenta, né? Ele aguenta até 6,6 na tomada lenta, né? E na tomada AC, melhor dizendo, e na tomada DC, que é a carga rápida, ele aceita até 50 kW. Eu até utilizei o carregador de carga rápida, deu um pouquinho mais, tá? Mas pela ficha técnica são 50 kW. Autonomia elétrica, em cidade somente, que eu testei, em estrada eu não consegui testar, tá? A gente tem uma autonomia elétrica de 111 km, né? Excelente, mas 111 km é por meio de um cálculo que eu fiz. E por quê? Não tem como você zerar a bateria desse carro, o carro não deixa, ao menos que ele esteja sem combustível. Aí sim você conseguiria zerar a bateria, tá? E nessa situação seriam 111 km de autonomia. Mas na situação normal, com combustível no tanque aqui, onde ele vai dar partida no motor a combustão, ele dá partida quando chega em 14% de bateria aproximadamente, tá? Aí nessa situação, consumindo 86% de bateria, na cidade a autonomia elétrica vai para 95,4 km, tá?
Então, uma autonomia sensacional, dá para rodar bastante. Dependendo onde é a distância do seu trabalho, por exemplo, você nem gasta combustível, tanto para ir como para voltar, né? Eu tenho carro híbrido também, e ainda mais com um carro que pesa mais de 2.600 quilos, mais de 300 cavalos, são 394 cavalos de potência, então surpreende bastante a autonomia elétrica desse veículo também, tá? Vamos pegar ali uma estrada de terra agora e ver como é que é. Bom, a bateria da minha GoPro acabou e as que eu tenho aqui, eu não sei porque elas não querem funcionar, mesmo estando falando que está com a carga máxima, né? Mas vamos lá, pessoal, agora eu entrei aqui em uma estrada de terra. Uma estrada bem simples, tá? Só pra gente mostrar, não é aquele off-road extremo, é só pra mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Então, ó, aqui a gente tá com todos os controles de segurança ativos, tá? Então eu vou dar pé fundo, ó. O carro vai tranquilamente, não perde traseira, não perde nada. Eu estou no modo 4x2, tá? Também posso acionar aqui, obviamente, 4x4, 4x4 reduzido. Agora, quero mostrar pra vocês o que acontece quando eu aciono o modo Expert Off-Road, né? Nessa situação, ele desliga todos os controles de segurança. Então, ó, só der pé fundo, ó, a traseira dele chega a sair, tá? De tanta força que esse carro tem, tá? Então, ó, nessa situação, digamos que ele ficaria um pouco arisco, um pouco perigoso, tá? Se você não souber guiar esse tipo de carro e não for uma área aberta, você pode acabar causando algum problema, tá? Mas, como aqui é uma área mais fechada, né? Dá para mostrar um pouco para vocês também. Tem até algum pessoal andando de bicicleta, mas a gente consegue ter uma visão de longe, né, deles andando também, tá? Então nessa situação ele libera a força máxima, a traseira sai também, bem interessante. É uma maneira de você se divertir também, tá? Se a gente colocar, vou sair aqui do modo Expert, né? Se eu colocar no modo 4x4, 4x2, a gente também tem outras características, né? Então coloca em neutro, gira aqui o seletor. Agora ele ativou o 4x4 para mim. Está no modo padrão, ele libera eu acionar outros modos também, tá? Como por exemplo aqui o modo neve, tá? E se eu colocar no 4x4 reduzido, aí ele me libera mais modos. Modo estrada acidentada, modo padrão, lama e areia, rocha, montanha, estrada acidentada. Então tem muita opção aqui. A gente tem o controle de cruzeiro adaptativo também de off-road, tá? Que eu consigo acionar aqui. E a gente tem a opção Tank Turn também, que facilita o veículo para você poder virar ele, tá? Então, se eu virar aqui totalmente, ele até faz uns barulhos diferentes, tá? Deixa eu engatar aqui em drive, mas ele facilita a curva, tá? Não dá muito para mostrar para vocês, mas ele vai travando ali as rodas traseiras também para facilitar a sua curva, tá? Então, é bem curioso esse sistema. Bom, deixa eu voltar aqui pro 4x2, colocar em neutro aqui. 4x2 é o que você vai acabar utilizando mais quando você utiliza mais em cidade. Se você quiser se divertir, é o que você mais vai se divertir se você pegar um off-road também, tá? E aí nas situações que você precisa acionar o 4x4, você pode acionar também. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que esse carro é muito confortável para você utilizar aqui em estrada acidentada também, off-road, por exemplo. Ele, obviamente, ele vai transmitir aqui para a cabine essas imperfeições, né? Os buracos e tudo mais, mas ele absorve muito bem. Muito melhor do que um SW4, do que uma Hilux, por exemplo, né? Acho que muita gente que pensa em adquirir um SUV deve ter visto vídeos da SW4. Esse produto aqui é um produto muito superior a um SW4. Aí você vai falar para mim, mas o SW4 é 7 lugares, esse aqui é 5. Se você não precisa dos 7 lugares, essa aqui é a melhor opção de SUV 4x4 híbrido, tá? E comparado a SW4, melhor opção também. Se você precisa de um carro de 7 lugares, te recomendaria assistir o vídeo do Haval H9. Também é um produto que eu considero superior ao SW4 e em tecnologia, preço, tudo mais, e lá você tem 7 lugares. Agora, se você não precisa de 7 lugares, tá em dúvida entre SW4 ou GWM, vai nesses carros da GWM, que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. O carro é muito bom, tá? No vídeo de avaliação eu falei da questão de garantia também, né? São 5 anos sem limite de quilometragem ou para o veículo todo, tá? E 8 anos para bateria e sistema híbrido.
nessa situação limitada a 200 mil quilômetros, tá? Então, ó, vamos dar um pouco mais de velocidade aqui. Estou com os controles de segurança ativos também, ó. Ó, super confortável. Você pode pegar velocidades aqui bem mais elevadas também, com total conforto. Esse carro me surpreendeu muito. Bom, pessoal, já quase saindo aqui da estrada de terra agora. Vamos vir para a cidade novamente. Olha lá. E aqui na cidade, as impressões que eu já, como disse para vocês, já estou testando esse carro há alguns dias, né? Impressões que eu tive: veículo bem chamativo, onde você passa, chama muita atenção, até porque ele é bem bonito. Olha um H9 lá. Se bobear, é o Juliano que tá com ela. Vamos ver? Vamos ver se é o Juliano. Tá na minha gravação, viu? Oi, que top! Você tava na terra? Tava na terra vendo como funciona o tank turn e tudo. Que legal, cara. Testando lá. Top! Vai embora? Não, vou continuar gravando na cidade, depois vou pra casa. Tá, quer tomar um café? Cara, só dá pra ir. Onde você vai? Aqui rapidinho. Tá, eu vou finalizando aqui. Bom, então, aqui em cidade, que eu estava comentando com vocês, esse aqui é o Juliano, ele é o gerente da GWM Caminho aqui na cidade de Marília, parceiraço nosso, inclusive. Na cidade chama muita atenção. O H9 eu também já tive a oportunidade de ficar com ele, também é outro que chama bastante atenção. Muita gente tem curiosidade. No meu condomínio, muita gente veio perguntar do carro para mim também. E ele não é barato, 339 mil reais, a gente não pode falar que é um carro barato, né? Mas pelo que ele te entrega e comparado aos seus concorrentes, é um preço muito acessível, tá? Comparado pelo que entrega e aos concorrentes que têm preços bem mais elevados também, tá? E na cidade você tem muito conforto também para transpor obstáculo, para passar em buraco, super confortável também. Obviamente é um veículo com essa pegada off-road, tá? Não é aquele conforto extremo, mas é sim confortável, e para sua categoria é um dos mais confortáveis que eu já pude guiar nessas situações também, tá? Bom, não preciso nem falar, né, que para passar lombada eu poderia passar aqui acelerando, que o carro passaria tranquilo, né? Mas obviamente não é indicado você ficar fazendo isso para não acabar estragando o seu carro, e eu nem vou fazer isso com esse carro também, né? Aqui, piloto automático inteligente, né? Controle de cruzeiro inteligente, que eu consigo subir a velocidade. Como eu disse para vocês, tem função stop and go, ou seja, ele vai até zero também, tá? Depois eu vou trazer, nesse vídeo não, mas num outro vídeo, vou trazer para vocês o sistema de estacionamento automático que ele tem, tá? Ele conta com sistema de estacionamento automático Park Assist, e é muito interessante o sistema desse carro aqui. Por que que é interessante? Se você pega o piloto automático, se você pega o sistema de estacionamento automático que você já conhece da maioria dos veículos, lá você procura uma vaga, né? Programa ele e aí ele vira o volante, mas você tem que controlar freio, tem que controlar acelerador, engate de marchas. Nesse aqui não, ele faz tudo sozinho para você. Ele engata a marcha, controla freio, controla acelerador. Daria, entre aspas, né? Não seria recomendado, também não falo para vocês fazer isso, mas na teoria daria para você sair do carro e o carro vai estacionar sozinho para você, né? Então isso é muito legal, mas isso não é permitido, então não façam isso, nem eu mesmo vou fazer, mas seria possível. O cinto estando afivelado aqui, seria possível sim, né? Então é muito interessante. Boa, tava falando para você do piloto automático, né? E acabei esquecendo. A gente vai ali para frente, dá para testar o piloto automático para vocês verem também. E veja se eu já consigo testar também o alerta de saída de faixa, o alerta de saída do veículo, né? E também o alerta de tráfego cruzado traseiro. Então, ó, vou armar aqui o piloto automático. Ó, 30. O controle de velocidade adaptativo foi ativado. Lá, mantenha 23. Ele vai até zero, tá? Então ele consegue parar o carro totalmente aqui para mim também, se eu quiser. Então isso aqui em trânsito traz um conforto absurdo, principalmente você que é de São Paulo, né, por exemplo.
Lá você vai ter um conforto absurdo utilizando o piloto automático adaptativo com função stop and go, né, de ir até zero. Se for uma parada breve, o veículo da frente se movimenta, esse aqui acompanha também, tá? Aqui eu desativei o assistente de permanência em faixas, tá? Para não ficar me puxando quando eu saio das faixas. Na cidade, eu particularmente não sou muito fã de usar esse assistente. Mas se eu der 2 toques aqui, ele entra no inteligente e centraliza o veículo na faixa para mim também da mesma maneira, tá? Então, ó, vai até 18 agora. Conforto, hein? Como os carros chineses evoluíram. Rapaz, muito legal. Então aqui acho que vai dar para mostrar o ACC indo até zero, né? O piloto automático adaptativo dele indo até zero. Aqui que o pessoal para os carros. Vamos ver se vai dar tempo. Olha lá, foi até zero. O carro se movimentou, ele movimenta também. É muito legal, né? Agora lá na frente mostro para vocês o alerta de saída do veículo e também o tráfego cruzado. Pise no acelerador quando o carro à sua frente começar a se movimentar. Aí, ó, pisei, ele voltou aqui a acelerar novamente. Então, ó, aqui a gente tem o alerta de saída do veículo, ó, vendo que tá ativo ali o alerta lá. Ele verifica um carro, só tentar fazer a abertura da porta, ó, ele começa a alertar. Então você tem uma segurança adicional para poder desembarcar do seu veículo com tranquilidade também. Agora vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o alerta de tráfego cruzado traseiro. Então, ó, tô saindo aqui da vaga, ele vai emitindo alertas para mim, porque ele vai monitorando ali os veículos que estão passando também, tá vendo? E caso eu não freie o veículo, né, caso ele observe que eu estou na iminência de um impacto, ele pode frear para mim automaticamente também, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Bem legal, né? Bom, agora vamos testar o 0 a 100 com a bateria totalmente cheia. Vamos lá. Vamos fazer um teste de 0 a 100 com a bateria totalmente baixa para ver se dá diferença também. Está em 14%, tá? É o momento que aciona ali o motor a combustão. Então vamos testar. Ó, ele nem permite eu fazer um launch, ó. Vamos lá. Pessoal, e com isso a gente finaliza mais esse teste, né? Como eu disse para vocês, depois eu trago um outro conteúdo específico do Park Assist, né? Do sistema de estacionamento automático desse veículo. Acho que a gente abordou tudo o que vocês precisavam saber. Se ficou faltando alguma outra coisa que você quer saber desse carro, deixa aí nos comentários também, que eu terei o enorme prazer em trazer um conteúdo para vocês disso também, beleza, pessoal? Lembrando que se você está procurando o seu GWM 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da GWM Caminho. Eles possuem lojas em Marília, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.